Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui de mandarim. Meu nome é Lin Ken. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo, assistindo e aprendendo um pouquinho mais sobre essa língua aqui, o mandarim, tá? E hoje, o que a gente vai falar? Vou falar de vários assuntos hoje e eu quero começar com alguns verbos aí, porque verbos são muito importantes na hora de você estar desenvolvendo em mandarim com alguém, né? E um dos verbos que eu gosto muito, eu particularmente assim sou apaixonado por ele, é o verbo yao, tá? Acentuação, quarto tom, então ele é mais forte, né? Então você vai ler ele yao, tá? Yao. Esse verbo yao significa é o verbo querer, tá? É o verbo querer. Então tudo que você quer, né? Tudo que você quer pedir, você pode usar ele. Por exemplo, vou falar em português para você entender a linha de raciocínio, né? Você vai falar assim, ó, eu quero banheiro, eu quero água, eu quero ir pro hotel, eu quero táxi, eu quero arroz e feijão, né? Então, tipo assim, você vai usar o eu quero e logo depois você vai falar o que você quer. Pode ser ali uma ação, pode ser ali um objeto, pode ser ali uma comida, pode ser ali uma bebida. Então, pode ser qualquer coisa, né, que você pode estar pedindo em mandarim. Então, é muito importante você saber usar o verbo yao, tá legal? Então, ó, fica a dica aí para você. Para usar o verbo yao toda vez que você precisar pedir alguma coisa, tá bom? O outro é a palavra xiang, tá? Ó, terceiro tom. Então ele é assim, ó, xiang, ele desce e sobe, né? Todas as entonações elas seguem o formato, né, visual mesmo do acento. Então fica xiang, ok? A palavra xiang é uma palavra assim bem versátil, podemos assim dizer, tá? Porque ele pode significar pensar, né? Por exemplo, se você quiser falar assim, ó, você quer comprar tal coisa? Aí você fala assim, deixa eu pensar, né? Deixa eu pensar em chinês, a gente fala assim, ó, wo, que seria eu, xiang xiang, né? Você fala duas vezes ele. Então, ó, uma expressão até, né? Você fala assim, wo xiang xiang. Vou dar uma pensadinha, né? Sabe que quando você está numa loja e o vendedor fala assim, olha, esse produto aqui é muito bom, não sei o que, tá na promoção, você não quer levar hoje? Aí você fala, wo xiang xiang, né? Tipo, vou dar uma pensadinha, tá? Então, você vai usar ele em diversas situações, né? Quando você está comprando alguma coisa, quando você está prestes a fechar um negócio, você está vendo uma proposta, por exemplo, né? Você fala, eu preciso dar uma pensada. Então, wo xiang xiang, ok? Ou eu posso usar isso para outro também, né? Vamos supor que eu faça uma proposta para você, né? E aí eu falo assim, olha, você não precisa decidir agora, né? Você pode pensar, né? Então a palavra você em chinês é ni, né? Terceiro tom, ni. Então fica ni xiang xiang, né? E eu posso jogar isso para você também, né? Então eu falo assim, ó, ni xiang xiang, ni xiang xiang. Tipo, dá uma pensadinha, tá? Então, wo xiang xiang, ni xiang xiang. Né? Então é uma frase assim bem interessante para você estar usando toda vez que você precisar. Fala assim, deixa eu dar uma pensadinha, tá legal? Então esse é só um, né, dos significados dele, né? Você percebe que ele tem vários significados e o primeiro é xiang, de pensar, tá bom? O segundo é de querer também, né? Mas qual que é a diferença do querer yao e do querer xiang, né? A diferença é o seguinte, quando você usa o yao, ele é mais forte. Quando você usa o xiang, ele tem um sentido de quer, mas no sentido de gostaria, entendeu? Eu gostaria. É diferente de eu quero, entendeu? Então, por exemplo, é diferente você falar assim, ó, eu quero aprender mandarim e eu gostaria de aprender mandarim. Você percebe que quando você usa eu quero aprender mandarim, geralmente traz uma ideia de mais comprometido, mais engajado, sabe? Então é uma ideia assim de tipo assim, o yao aprender mandarim. Tipo, é forte, a pessoa está decidida, ó, eu quero aprender mandarim,
né? Parece que a pessoa já está decidida, já está querendo se matricular, comprar o curso, sei lá o que for, né? Quando a pessoa fala assim, eu xiang aprender mandarim. Então, tipo assim, eu gostaria de aprender mandarim. Tô pensando, mas, tipo, né, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, ano que vem, não importa, né? Então, quando você usa o xiang, ele tem um pouco menos de peso em relação ao yao, né? Então, é diferente você falar assim, 我要 água, né? Eu quero água. E diferente assim, 我想 água, né? Então, tipo, o yao é muito mais forte, sempre, tá? Então, fixa aí. Se você usar o xiang, não é que tá errado. Quer dizer que ele não é tão forte quanto o yao, tá bom? Então, se você for comparar os dois, o yao é muito mais forte, tá bom? E por último tem a palavra saudade, né? A palavra saudade é bem interessante, né? Eu acho que alguns idiomas, né, não existe essa palavra não existe essa palavra saudade, né? E o mandarim, ele também é um idioma que não tem a palavra saudade, né? A palavra saudade em mandarim a gente usa o xiang no sentido de pensar mesmo. Então, por exemplo, se você quiser falar assim, eu estou com saudade de você, né? Então em chinês ficaria assim, eu penso em você, entendeu? Então ficaria assim, 我想你, 我想你. Então, eu pensar você, eu saudade você, tá? Então, basicamente, ele não existe a palavra saudade, né? Existe o pensar. Eu tô pensando em você, então eu tô com saudade de você. Eu tô com saudade de comer tal comida, né? Então, eu penso em tal comida. Eu tô com saudade do meu país, eu penso no meu país. Então, essa é a linha de raciocínio que o mandarim utiliza para remeter à ideia de saudade, tá? Então, realmente não existe a palavra saudade, mas existe essa questão de pensar, tá bom? Que substitui, acaba tendo a mesma ideia, assim, né? Não exatamente a mesma ideia, com o mesmo sentido igual no português, mas é o mais próximo que a gente chega, tá bom? Então, de novo, xiang é o pensar, pode ser o querer, mas no sentido de gostaria, né? Eu gostaria de alguma coisa, e saudade também, tá bom? Bom, o próximo então é a palavrinha chi, tá? O CH, ele tem um som assoprado, né? E por ter o H, você tem que colocar a língua um pouco enrolada. Então fica chi, tá? Chi. E o primeiro tom, né? O primeiro tom, ele é uma linha reta, então é como se você estivesse cantando, né? Um ritmo só. Então fica chi, chi, ok? Então a palavra chi é o verbo comer, né? Então eu considero que seja um verbo importantíssimo pra gente, né? Por quê? Porque tu não precisa comer. Então a palavra chi é interessante, né? Então, por exemplo, eu quero comer. Como é que você fala isso? 我要吃我要吃 opa 我要吃 ok? Eu gostaria de comer, ou seja, a pessoa que não tá com fominha, mas não tá tão fome, né? Quando você fala yao, eu quero comer, então tipo, você tá com bastante fome. Quando você usa o xiang, você tá naquela assim, mais ou menos, né? Então, 我想吃 我想吃 então, eu tô a fim de comer, mas né, não é uma coisa assim tão urgente, tá? Então você percebe que essa é a diferença, yao e o xiang, né? Usando agora com o chi, ok? Então, você vai juntar os dentes e você vai enrolar um pouco a língua e você vai ler chi, chi, ok? Primeiro tom, chi. Então, esse é o verbo comer, tá? Próxima palavrinha é o verbo beber, né? Então, beber também é importante, né? Beber de bebida, tá? Não é beber de bebida alcoólica, tá bom? Então, esse aqui é he, tá? Primeiro tom também, he, ok? Tocando no assunto de bebida alcoólica, né? É muito comum no português a gente falar assim, você bebe? Né? A pessoa já automaticamente ela consegue linkar com o álcool, né? Não, eu não bebo. Eu bebo ou eu não bebo, né? Em chinês isso não acontece, tá? Em mandarim. Se você chegar perguntando assim para uma pessoa, ni he ma, né? Que o ma seria para pergunta, né? Ni he ma. Tipo, a pessoa fala assim, mas
Você bebe o que você está falando? Bebe água, bebe suco, bebe refrigerante, bebe o quê? Né? Então, para o mandarim, não tem essa ideia de tipo... Essa ideia oculta de que você bebe já está embutido aquela ideia de bebida alcoólica, tá? Isso em mandarim não acontece, então toma cuidado, tá? Não se refere ao álcool se você falar só o verbo beber. Você tem que falar assim, você bebe álcool? Aí a pessoa fala assim, ah, sim, eu bebo ou não bebo, entendeu? Mas, se você só falar o verbo beber, ele não tem o mesmo significado do português, que é diretamente ligado ao álcool, tá bom? Então, de novo, ó, comer é chi, ok? Beber é he, ok? Chi e he. E cuidado para não confundir com a palavrinha de baixo, né? Você percebe que é a mesma fonética, mas ele tem uma entonação diferente, né? Então eles são muito próximos, são muito parecidos, tá? Esse daqui, ó, é he. Então você começa embaixo e você vai subindo. Então fica he, ok? He ou a palavra han, tá? É o quarto tom, então ele desce rápido, desce forte, então fica ó, han, ok? Então he ou han, essas são as duas leituras para essa palavra, tá? Então você pode falar he ou você pode falar han, tá? Eu particularmente utilizo mais o he, mas é questão de gosto, tá? Não é uma regra, não quer dizer nada assim, tá bom? E aí ele significa a palavra e ou com, né? Então, por exemplo, eu e você, eu posso falar 我和你 ou 我和你, tá? Então, 和 ou 和, eles têm o mesmo uso, têm o mesmo significado. Então, de e ou com, tá legal? Então, vamos dar mais uma lida aí para você pegar bem a parte auditiva dessas palavras, tá? Até porque no mandarim, né, a entonação, a pronúncia, elas são bem diferentes, né, e é importante que você escute várias vezes, tá bom? Então, ó, o primeiro é yao, é o verbo querer. Depois é o verbo pensar, é xiang, né, então é pensar, querer no sentido de gostaria ou de saudade, né? Depois o verbo comer é chi, o verbo beber é he. Depois o e ou com, né, que é he, ou a palavra, ou a leitura, quer dizer han, ok? Então, essa aqui é uma listinha de palavras assim que eu acho importante, né? Então, são verbos e o outro que é e ou com, que é importante também você saber, tá bom? Seguindo essa parte aqui, eu vou falar um pouco sobre advérbio de tempo, né? O que são advérbios de tempo? São, né, indicadores de tempo, né? São só esses três? Não, claro que não, existem muito mais, né? Mas eu vou trazer esses três aqui para você nesse momento, que eu acho que seria interessante você saber, até porque eles são mais usuais no dia a dia, tá? A chance de você usar um desses três é enorme, tá? Então, ó, o primeiro é zao shang, ok? Zao shang significa manhã ou de manhã, tá? Então pode ser manhã ou de manhã. E depois se você tem aí, ó, xia wu, ok? Então, xia wu significa tarde ou à tarde, tá? Não é tarde de tipo assim, eu cheguei tarde em casa. Não. É no sentido de tipo dos períodos do dia, tá bom? É a parte da tarde, tá legal? E por último nós temos aqui wan shang, ok? Então, wan shang significa noite ou à noite, tá? Então você tem manhã, tarde e noite. Agora uma questão assim
bem interessante de você estar usando esses três é no sentido de você cumprimentar alguém, né? Como bom dia, boa tarde e boa noite, né? Quando você quer falar bom dia, boa tarde, boa noite, basta você colocar a palavra bom, né? No final, tá? E aqui em português é o contrário, né? A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já o mandarim é ao contrário, é tipo, é dia bom, né? Ou manhã bom, tarde bom, noite bom, tá? Então o que você vai falar? A palavra bom em chinês, né? Em mandarim é hao, hao, tá? Hao, terceiro tom. Então eu vou falar assim, ó, é o mesmo do ni hao, ok? Provavelmente você já ouviu falar o ni hao, né? Então ni hao significa oi, olá. É o mesmo hao, tá? Então, ó, se eu falar assim, zao shang hao significa dia bom, ou seja, bom dia, né? Ou manhã bom, né? Então não tem masculino e feminino. Então fica assim, zao shang hao seria bom dia. Boa tarde seria xiao hao seria boa tarde. E boa noite é wan shang hao seria boa noite. Então você percebe que você sabendo esses três advérbios de tempo, você consegue falar manhã, tarde e noite, e você também consegue cumprimentar as pessoas também de bom dia, boa tarde, boa noite. Tá legal? Então de novo, ó. Zao shang. Depois, 下午, tá? Então, quando eu tô lendo mais devagar, né, eu posso separar os dois. Então, fica 下午, ou eu posso ler ele junto, tá? Como muitos casos no dia a dia, que é 下午, ok? E noite é 晚上, tá? 晚上, ok? Então, manhã, tarde e noite. Bom, eu trouxe aqui algumas bebidas, né? Que talvez, né, acaba te atendendo de alguma forma, tá bom? O primeiro é uma das palavras assim mais parecidas com o português, né? Então é a palavra café, né? Café em chinês é café, ok? Então café significa café. Qual que é a leitura? Os dois com o primeiro tom, então como se você estivesse cantando essas duas sílabas. Então fica café, ok? E lembrando que a letra K você acaba assoprando, então não é café, e sim café. Ele tem um som mais assoprado por causa da letra K, tá? É uma regrinha da fonética. Toda vez que você lê a palavrinha K, você vai ler ele sempre assoprado, tá? No mandarim. E o fei normal, né? Então, de novo, fica café, que significa café, tá? Lembrando que café, né, lá geralmente é um pouco mais fraco comparado com o café do Brasil, né? O café do Brasil é muito mais concentrado, é mais forte, né? Então, para eles tomam algo mais... É um mais ralinho, podemos dizer, tá? Então, isso é normal, tá? Então, se você for experimentar café lá, saiba que tá mais puxado para um chafé do que para um café, tá legal? Bom, próxima palavrinha, que é uma palavrinha, né, exatamente igual do português, né? Porém a leitura dele não vai ser igual, né? A leitura dele é cha, né? Então para cima, ó, cha, ok? Então cha significa chá, né? Isso sim é uma bebida que eles tomam bastante, né? O que o brasileiro toma de café, talvez o chinês toma de chá, né? E o chá deles é um chá sem açúcar, né, diferente daqui. Não é um chá doce, é um chá, geralmente mais puxado para um chá verde, né? E em alguns casos chá vermelho, chá preto, mas enfim, eles têm o chá deles, né, que tem todo um ritual, né? Caso você queira saber mais, dá uma pesquisada assim, você vai ver que existe um ritual, existe uma forma de preparo desse chá e tudo mais. É bem interessante, tá bom? Para quem gosta, né? Claro, né? Tô falando que é bem interessante, mas para quem, né? Para quem gosta de chá, tá bom? Bom, então, cha é chá em chinês, né? Lembrando que o CH, ele é soprado. Então, a leitura é cha, tá bom? E aí você vai subindo por causa da entonação. Cha. Bom,
O próximo que você tem aqui, ó, é 牛奶, tá? 牛奶é leite, leite de vaca, tá bom? Literalmente de vaca. Porque a palavra 牛 significa vaca, boi, tá bom? E depois a palavra nai significa leite. Então, 牛奶, leite de vaca. Literalmente leite de vaca, tá bom? Ah, Elin, se for leite de cabra, aí você não vai usar mais o 牛, você vai usar outra palavra que refere a cabra. Ah, e se for leite de não sei o que lá. Enfim, você vai trocando. E só a palavra nai prevalece por causa que ele significa a palavra leite, tá bom? Bom, o próximo é 果汁, 果汁, 果汁. 果汁 significa suco, tá bom? Suco. 果汁 é suco, tá? Lembrando que o G, né, ele tem som de K, Ko, Ku, né? Não é guo, tá? É sim guo, como se fosse C mesmo, K, Ko, Ku, tá bom? E o Zhi, né, ele é um som assim que você meio que tem que morder, né, os dentes. Você vai enrolar a língua por causa do H e você vai ler Zhi, Zhi. Tem que fazer tipo, você acaba abrindo seus lábios, né? Então fica na lateral aqui, né? Então fica Zhi, Zhi, ok? Então fica guo zhi, guo zhi, ok? Ele faz parte, né, do CH, né? Você percebe que o CH ele é soprado e o Zhi não é assoprado, tá bom? E o próximo você vai ver o SH, né? Então ótimo, são os três da família aí, né? Então é o Zhi, Chi e o Shi. Tô lendo tipo assim, com a leitura do I no final, né? Como esse aqui, tá bom? Bom, enfim, então fica Zhi, Cha e Shui, ok? Então, ó, são esses três aqui que às vezes, muitas vezes acaba pegando, né, na fonética aí, tá bom? Bom, então esse daqui é Shui. Lembrando que o I, você vai ler o e I, tá bom? Então é uma regrinha, tá? Toda vez que você ver a palavra u I, você vai ler u e I, tá? Então, nesse caso aqui, fica Shui, Shui. E toda vez que você ver a palavra I-U, você vai ler I-O-U. Então, neste caso aqui é Niou, Niou, como se tivesse um O no meio, tá bom? Então, essas duas regrinhas é importante você saber também, né? Porque muitas vezes a gente bate o olho, né? Por exemplo, aqui você vai ler, acaba lendo tipo Shui, né? E aí tá errado, né? Não é Shui. E aqui também, você acaba lendo tipo Niu, né? E não é Niu, é Niou, tá bom? Então tem realmente o som de letra O e aqui realmente tem o som de letra E, né? Então Niou e Shui, ok? Bom, então essas duas regrinhas é importantíssimo você saber, tá? Porque na fonética isso muitas vezes você pode acabar cometendo erro ao não lembrar do O aqui no meio e do E aqui no meio, tá? E aí pode ser que a pessoa não entenda você, né? E não queremos que isso aconteça, não é mesmo? Bom, então essa é a palavrinha água. A palavrinha água é shui. Shui, ok? Depois nós temos aqui, ó, qi shui, qi shui, quarto tom, qi, depois terceiro, shui, qi shui, ou seja, qi shui é refrigerante, né? Você percebe que shui é água, né? Água aqui. E o qi, ele é soprado também, né? A palavra que ele é sempre assoprado. Então, chi, chi, chi. Você vai meio que morder também de novo, né, os dentes e vai assoprar. Então fica chi, 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 ok? Então, ó, qi shui significa refrigerante, tá bom? Se você parar para analisar, ele tem a palavra água no meio, né? No final, quer dizer. E quando você fala chi sozinho, significa gás. Então é uma água gaseificada, ou seja, refrigerante. Essa é a tradução literal. Lógico que sim, que é um caso específico que eu
desmembrei, né, as duas palavrinhas para você entender cada uma delas separadamente. Mas normalmente a gente não é interessante fazer essa dinâmica, tá? Porque senão você vai querer entender letra por letra e nem sempre faz sentido isso. Então eu só fiz essa dinâmica com você justamente para mostrar para você que nesse caso específico faz sentido você estudar ele separadamente, tá? Mas não faça esse tipo de linha de raciocínio para todas as palavras em mandarim, porque às vezes não tem um significado separadamente, somente as duas juntas, tá bom? Bom, então, qi shui significa refrigerante, tá bom? E o último que eu coloquei aqui é jiu, né? Lembra do iu, ó, niu. Então aqui também, ó, jiu tem a letra O no meio, a presença da letra O, tá bom? Então aqui fica jiu, jiu, jiu. Quando eu falo jiu, significa bebida alcoólica daí, tá? Então tudo que a gente for beber e tem a terminação jiu é uma bebida, tá? Então, por exemplo, se você quer falar assim, ó, pijiu é cerveja. Se você fala assim, putaojiu significa vinho, né? Se você fala baijiu é vinho branco, né? Então, tipo, dependendo do que você for falar, né? Se você terminar com a palavra jiu, muito provavelmente, né? Sendo uma bebida, tô falando, né? Muito provavelmente ele está se referindo a uma bebida alcoólica, tá? Então, se você quiser perguntar assim, ó, você bebe, né? No intuito de você querer saber se a pessoa bebe ou não uma bebida alcoólica, em português você pode falar direto, você bebe, você não está falando nada, mas já fica subentendido. Em chinês isso não acontece. Então, o certo, se você quer saber se a pessoa bebe ou não alcoólico, você tem que falar assim, ni he jiu ma, tá? Então, he jiu. He jiu, então, é o beber álcool, literalmente, né? Então, ni he jiu ma, você bebe álcool, né? Aí sim eu quero saber se a pessoa é uma pessoa que bebe ou não, tá? Então, se você falar só você bebe ni he ma, isso não quer dizer nada. Então a pessoa fala assim, tá, bebe o quê? Bebe café, chá, refrigerante, água, suco, né? O quê? O que você quer saber, né? Então é diferente isso do português, tá legal? Bom, então eu vou ler mais uma vez, tá? 2 vezes cada eu vou ler para você ir, né, ouvindo o som dessas palavrinhas, tá? Então, ó, primeiro é café, café, depois chá, chá, depois 牛奶, 牛奶, depois 果汁, 果汁, depois você tem 水, 水, aí você tem 汽水, 汽水, e por último é 酒, 酒, ok? Então esses são alguns exemplos de bebida, tá? E já que falamos de bebida, temos que falar também de comida, não é mesmo? Então, ó, o primeiro é yu, tá? Essa leitura é um pouco diferente, né? Nem sempre a gente está acostumado a fazer esse som com a boca, né? Mas esse daqui, ó, você vai falar assim, ó, tipo i, né? Só que em vez de você falar i, você vai fazer um biquinho e falar i, entendeu? Então fica assim, ó. Você diria assim, ó, i, faz biquinho, yu, entendeu? Então, fica meio estranho, né? Você ter que fazer esse biquinho, fica, mas saiba que se você não fizer, talvez o som não saia correto, tá? Então, deixa de vergonha aí e vamos falar com o biquinho mesmo, tá bom? Então, ó, em vez de você falar i, faz o biquinho e fala yu, ok? Então, esse aqui, aí você coloca no segundo tom, né? Então fica yu, 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 ok? Então, yu significa peixe, né? Peixe. Então, se você quiser falar assim, ó, eu como peixe, você vai falar 我吃鱼, 我吃鱼, eu como peixe, tá bom? O próximo, esse R aqui, né? É o terror, né, de todos os meus alunos, eu acho. Então, o R, ele não é o som de RO, tá? Você não vai ler ele com som de RO. Você vai ler ele de RO.
肉, ok? Então, ó, você vai juntar os dentes também, você vai enrolar a língua e você vai fazer esse som, ó, j, ok? E aí você vai juntar o j com o ou, então fica jou, tá? Jou. Então, jou literalmente significa carne, tá bom? Se você quiser falar assim, ó, eu como carne, 我吃肉, ou eu não como carne, 我不吃肉, eu não como carne, tá? 我不吃肉, ok? Então, 肉, carne. O próximo é queijo, tá? Queijo você pode utilizar essa palavra que é nai lao. Nai lao. Nai lao. Então, nai lao significa queijo, tá bom? Simples assim, tá? Algumas regiões falam, dependendo do país, né? A palavrinha do queijo ela muda um pouquinho, tá? Mas em geral, China fala assim nai lao, tá bom? Depois, huo tui, né? Lembrando que o i tem um som de u e i, né? Então fica huo tui com o som de e mesmo no meio, tá? Então fica huo tui. Huo tui. Huo tui significa presunto, tá bom? Presunto. Depois você tem o que? Mian pao, tá? I-A-N tem som de I-E-N, então fica mien, tá? Não, senão fica estranho, né? Se você falar assim, mian, né? O que é mian? Mian fica estranho, né? Então é mien. Então, e o B de bola tem som de P de pato, tá? Então fica mian pao, ok? Então mian pao significa pão, né? A palavra pão, né? Não tem muito segredo, né? Depois você tem a palavra mian, né? Mian, quarto tom, mian, forte, né? Se você for falar só a palavra mian, ele significa macarrão, tá? Ele traz uma ideia de tipo de massa, né? Então massa, pasta, né? Então macarrão, tá bom? Mian. Forte, né? Mian. Então, se falou mian pao é pão. Se você falar mian é macarrão, tá? Depois, tem duas palavrinhas aqui que eu queria chamar a atenção, né? Primeiro é a palavra fan. Fan, tá? Esse AN tem som de an, ele é fechado no final. Então você meio que morde sua própria língua, né? Não precisa morder de verdade, mas você acaba fechando a sílaba na língua. Então fica assim, ó. Fan, 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 ok? Então a palavra fan significa arroz cozido, né? Então como assim, Lin, cozido? Exatamente, ele é o preparado para comer naquele momento, né? Então se o arroz estiver cozido, pronto para comer, você vai chamar ele de fan. Se ele for arroz cru, que está no saco de arroz ainda, né? Que está no mercado, que você vai comprar, sei lá. Aí você vai chamar ele de mi, tá? Mi é diferente de fan, tá? Então fan é pronto para o consumo e o mi é o cru. Então você compra o mi e você faz ele até virar fan. Você cozinha ele para virar fan, entendeu? Então eles têm uma palavrinha assim para se o arroz estiver cru ou cozido, eles têm uma palavra para cada um. Essa que é a verdade, tá bom? Mas é uma característica linguística, né? Então a gente não discute muito o porquê disso, tá? Bom, na verdade a gente sabe que, né, faz parte da base da alimentação asiática o arroz, né? Então talvez seja por isso, né, que ele tem tanta importância para especificar mesmo o estado que o arroz está, se ele está cru ou se ele está pronto para consumo, tá? Então, pronto para consumo, você vai falar fan. E se for cru, você vai falar mi, tá legal? Então, vamos ler mais uma vez, só para você reforçar essa parte de audição, tá bom? Ó, primeiro aqui, ó, yu, depois, zhou, depois, nai lao, depois, huo tui, mian bao, mian,
面 饭 饭 米 mi, ok? Esses são alguns exemplos de comida, né, para você falar. Trouxe algumas bebidas também, né, que você viu anteriormente. Bom, então eu trouxe aqui um textinho para a gente começar a aquecer aí, né, de você entender aí como é que vamos usar aqueles vocabulários que a gente acabou de ver, tá bom? Ó, primeira frase que você tá vendo aqui, tá? Seria essa aqui, ó. 你想吃什么? 你想吃什么? Tá? 你想吃什么 seria o quê? Você quer, né? Você gostaria de comer o quê? Tá? Então, 什么 significa o quê? Então, você gostaria de comer o quê? Né? É isso que você está perguntando. Ou esta pessoa que está perguntando. Aí a pessoa fala assim, ó. 我想想, né? Lembra que o 我想想 seria uma expressão quando você fala assim, deixa eu pensar, né? Eu vou dar uma pensadinha. Eu vou analisar, depois eu te falo, né? Então, essas situações que você fala assim, eu preciso pensar. Então, você vai falar assim, 我想想, tá? Então, ó, 我想想我不要吃饭。我想想我不要吃饭, né? Significa o quê? Eu vou dar uma pensada. Ou deixa eu pensar, né? Aí, ó, eu não quero 吃饭, comer arroz, né? Arroz cozido. Eu não quero comer arroz, ou seja, ele não quer arroz, né? E aí ele responde então, ó, 你想吃面吗? 你想吃面吗? Ou seja, você gostaria de comer macarrão, né? E o ma no final para uma pergunta, né? Então, ó, você gostaria de comer macarrão, né? E aí ele responde assim, ó, 我想吃意大利面。我想吃意大利面. Quer dizer o quê? Eu gostaria de comer Itali. Olha só como o nome é muito próximo do português ou do inglês, né? Itali seria o quê? Itália, né? Então, Itali, Itália. Então, 我想吃意大利面. Eu gostaria de comer macarrão italiano, né? E aí ele continua, ele fala assim, ó, 你要吃吗? 你要吃吗? Seria, você quer comer? Né? Então, de novo, uma pergunta, né? Então, 你要吃吗? Você quer comer? Né? Então, de novo, ó, 我想吃意大利面. 你要吃吗? Tá? Então, eu gostaria de comer macarrão italiano, né? Você quer comer? Né? É isso que ele está dizendo, tá bom? Depois ele fala assim, ó, 是的, 是的 significa sim, né? 是的。我要吃. 是的, 我要吃. Agora que estou vendo aqui, ó, o acento tá errado, tá? O acento é no quarto tom, que é o forte. Então, ó, 是的, 我要吃. Ou seja, sim, eu quero comer, né? 我们晚上吃吗? 我们晚上吃吗? Nós, à noite, come, né? Então, vamos comer à noite? Né? Então a pessoa quer marcar um janta, né, no caso. Então, ó, vamos comer à noite, né? 是的, 我要吃. 我们晚上吃吗? Então, sim, né? Eu quero comer, né? Eu quero comer. Nós, né? 我们é nós. Então, nós à noite comer. Tipo, vamos à noite, né? Isso que eu tô perguntando, tá? Aí a pessoa responde, ó, 好的，好的，晚上吃。好的，好的，晚上吃. É muito comum a gente repetir, né, esse exemplo assim que eu acabei de dar aqui, que seria 好的，好的, significa ok, tá bom, né? Então eles acabam repetindo para ficar mais suave, né? Toda vez que você repete, acaba ficando mais informal, algo mais suave, mais gentil de você estar falando, tá bom? Então você fala assim, ó, 好的，好的, tipo, tá bom, ok, tá? Então, 好的，好的, 晚上吃. Então, beleza, ok, à noite come. Ou seja, vamos comer à noite, tá bom? E aí ele fala assim, 好的, 好的, tipo, ok, tipo, tá bom,
tá bom? Não tem muito o que explicar mesmo, porque ele é simples, ele é assim mesmo. Tipo, halta, tipo, beleza, tá bom, fechou, tá bom? Então, ó, mais uma vez, eu vou ler ele inteiro, tá? Para você treinar a sua parte auditiva aí, tá bom? Ó. Então, ó, 你想吃什么？你想吃什么？我想想，我不要吃饭。我想想，我不要吃饭。你想吃面吗？你想吃面吗？我想吃意大利面。我想吃意大利面。你要吃吗？你要吃吗？是的，我要吃。我们晚上吃吗？是的，我要吃。我们晚上吃吗？好的，好的，晚上吃。好的，好的，晚上吃。好的，tá? 好的。Muito bem. Então, esse aqui é o nosso texto 1, tá? Finalizando ele agora, nós vamos para o texto 2, tá? É um segundo, uma outra conversa com uma outra história aqui envolvendo, tá? Então, ó, começando com Mei Hua, lembrando que Mei Hua é o nome de uma pessoa, né? Então, eu peguei um nome aleatório e coloquei aqui, tá bom? Então, Mei Hua significa é o nome de uma pessoa. Então, Mei Hua, 你要喝什么? Mei Hua, 你要喝什么? Seria você bebe o quê? Né? Você quer, né? Desculpa, você quer beber o quê? Né? Então, Mei Hua, o que você quer beber? Isso que eu estou perguntando. Mei Hua, 你要喝什么? Aí ela fala assim, ó, 我要喝果汁, 你呢? 我要喝果汁, 你呢? Então, eu quero beber suco, 你呢? Esse 你呢 é quando você devolve a pergunta da pessoa, tá? Então ele é um macetezinho aí que você pode ter aí na sua caixinha de ferramentas do mandarim. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, putz, a pessoa te faz uma pergunta aqui em cima, aí você fala assim, putz, eu não lembro como é que faz essa pergunta de novo, eu ouvi ele falando, mas me deu um branco, mas eu quero perguntar para ele a mesma coisa que ele me perguntou. Simples, basta você falar Nina, né? Então você responde ele e você fala assim, Nina, então tipo, e você? Né? Então, é uma coisa que chega pra você, qual é o seu nome? Aí você fala, fulano de tal, e você? Né? Você não precisa falar assim, qual o seu nome? Você fala, e você? Aí eu falo, meu nome é Lin, né? Eu vou de táxi, né? E como é que você vai? Eu vou de táxi, e você? Né? Ou sei lá, eu tenho tantos anos, e você? Né? Eu vou comer macarrão, e você? Né? Então esse e você é esse Nina, né? E ele é muito, muito usual, podemos assim dizer. Se você souber usar ele, você vai meio que vai ter tipo um atalho, né, para você fazer as perguntas de volta para as pessoas, tá bom? Então use com sabedoria. Então, ó, 我要喝果汁, 你呢? Eu quero beber suco. E você? Né? Aí ele responde assim, ó, 我要喝汽水. 我要喝汽水, que significa eu quero beber refrigerante. Eu quero beber refrigerante. 我要喝汽水, tá? De novo, 我要喝汽水. Eu quero beber refrigerante. Aí ele responde assim, ó, 你不应该喝汽水. 应该 significa deveria, ou deve, nesse caso é deveria, tá? Ou deve também, né? Você não deveria beber chishui, refrigerante, ou você não deve beber refrigerante, tá? Tanto faz, porque o chinês não tem conjugação verbal, então basta a ideia, né? Então você não deve, ou você não deveria, tá? Para o chinês é a mesma coisa, tá? Eu sei que no português é diferente, mas para o chinês ele, só de você passar essa ideia, é isso, entendeu? Você não deve, você não deveria, tá? Então, ó, 你不应该喝汽水. Então, ele tá, né? Tá sendo aquela pessoa chata, né? Que fala assim, ó, você não deveria tomar refrigerante, tá? Aí ele responde assim, ó, 你应该喝水. Responde não, ele continua falando, né? 你应该喝水和果汁.
你应该喝水和果汁. Aí seria você deveria 喝水 beber água 和果汁 e suco. Você deveria tomar água e suco. É isso que ele está falando, tá? Então, ó, de novo. 你不应该喝汽水 你应该喝水和果汁. De novo. 你不应该喝汽水你应该喝水和果汁. Ok? Ou seja, você não deveria tomar refrigerante, você deveria tomar água e suco. Aí ele responde assim, ó. 好的, 好的. Tipo, ai, que saco, né? Então, 好的, 好的. Tipo, ok. 我喝果汁. Ok, eu bebo suco, né? Então a pessoa meio que acaba cedendo para o outro, né? Lógico que aqui é uma história que eu acabei inventando só para mostrar, né? Que pode sim realmente acontecer isso no dia a dia e tal, mas trouxe de uma forma mais descontraída, tá bom? E aí ele finaliza com tipo 很好, tipo ótimo, muito bem, né? Então, agora que você escolheu o suco em vez de refrigerante, muito bem, tá? Então é mais ou menos isso. Ok? Então parece uma conversa de mãe e filha aqui, né? Ele realmente parece. Bom, então eu vou ler mais uma vez para você pegar a parte auditiva, tá bom? Ó, 美华你要喝什么？美华你要喝什么？我要喝果汁，你呢？我要喝果汁，你呢？我要喝汽水，我要喝汽水。你不应该喝汽水。你应该喝水和果汁。你不应该喝汽水，你应该喝水和果汁。好的，好的，我喝果汁。好的，好的，我喝果汁。E 很好，很好。Ok? Então, essa é a leitura, né, desse texto aqui. Já tem bastante coisa aqui que você pode usar, né? Você já viu então o vocabulário lá no comecinho da aula e agora você está vendo eles num texto, né, num contexto em si, né? Então você vê como é que tudo isso funciona, tá legal? E eu espero que você tenha de verdade gostado dessa aula, tá? Trouxe algumas palavrinhas bem interessantes para você, né? Espero que você tenha realmente gostado dessa aula e nós se vemos na próxima. Xie xie, tchau tchau, 再见.